Fala aí pessoal, pastor Darley Frois, mais uma vez muito especial aqui o dia, trazendo uma mensagem edificante. Quero dar graças a Deus, já somos mais de 2 milhões de visualizações e tudo isso em várias mensagens em diversas plataformas. Meu muito obrigado, eu vou estar sempre agradecendo a Deus por sua vida e isso mostra que você está interessado em aprender a palavra de Deus. Então, eu sou um instrumento de Deus para trazer a palavra ao teu coração, mas você também pode. Seja este instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Leia bastante a Bíblia, procure santificar-te ao máximo e também procure se aprofundar com Deus através do sofrimento, das provações, das humilhações. No final, você vai ver que tudo aquilo teve um propósito extraordinário e Deus fez tudo isso para fazer você forte, capaz de entrar e sair de qualquer situação adversa, tá bom? Hoje eu tenho aqui uma passagem bíblica, é Atos 22, e eu quero compartilhar esta passagem porque eu sei que vai edificar muito a sua vida. Este assunto, ele diz respeito ao sucesso que algumas pessoas aparentemente parecem ter tão depressa. E às vezes nós mesmos somos apanhados com aquela pequena inveja. A gente fica vendo eles alcançando rapidamente e a gente fica para trás. Pelo menos na cabeça da gente, é claro. A gente pensa que Deus está favorecendo mais essa pessoa, o A, o B, o C, mas o importante é a gente saber como tudo funciona. Então vamos lá. O que temos aqui hoje? Temos uma palavra muito especial. Atos capítulo de número 22, versículo de número 28. E respondeu o homem oficial, o romano: eu, com grande soma de dinheiro, alcancei este direito, esta cidadania. Portanto, sou um cidadão romano, pois comprei esta posição. Porém, Paulo, o apóstolo, ele respondeu o seguinte: mas eu sou por nascimento. Observa o que temos aqui. Temos dois homens que estão falando sobre status. Eles estão falando de posições. Eles estão falando de algo que eles alcançaram. Porém, a diferença é abismal entre eles. Enquanto o romano alcançou essa posição através de muito dinheiro, Paulo recebeu por nascimento. Naquela época, ser um romano equivalia a ser uma pessoa de altíssima, vamos dizer assim, de altíssimo poder. Quando ele chegava a ser um romano, ele tinha o seu diferencial. Aonde a pessoa chegava sendo romano, ele tinha direitos que só um outro romano poderia ter. Portanto, Roma tinha se elevado de tal maneira que todos os seus cidadãos, eles desfrutavam de privilégios grandiosos. A cidadania romana na época de Paulo rendia ao cidadão romano privilégios raríssimos. Muitos pagavam até fortunas em ouro, em prata, em terras, para ter o direito a ser chamado a cidadão romano. Mas Paulo tinha isto por nascimento, e isto para ele era um motivo de se alegrar, porque aonde ele passava, ele tinha o direito de apelar a César, e foi por isso que ele fez. Quando ele apelou a César diante das autoridades que o julgavam, não puderam negar, visto que ele era romano. Dava também o direito a ele, tá bom? De ser uma pessoa que desfrutaria da oportunidade, como um cidadão romano, de comparecer perante o próprio imperador. Se ele dissesse: olha, eu vou porque é necessário ser julgado pelo imperador, ele teria esse privilégio. Então, ser um cidadão romano era algo muito importante. E o que nós estamos falando aqui é que, na época em que tudo isso aconteceu, muitas pessoas acreditavam que era o ápice, era ser um cidadão romano.
Mas o apóstolo Paulo, o apóstolo das missões modernas, ele estava dizendo a eles: gente, eu conheci uma cidadania que excede muito a cidadania romana. Eu conheci uma forma de ser um cidadão, um cidadão com privilégios ainda maiores, e as pessoas se admiravam daquilo. Como pode? Existe um império maior do que os romanos? Existe uma nação mais poderosa do que os romanos? Existe um reino mais poderoso do que os romanos? E o apóstolo Paulo dizia sim, existe de fato. O nome do rei é Jesus, e o seu reino não é deste mundo, é um reino totalmente celestial. Não é um reino passageiro, é um reino eterno. O reino dele vai durar para sempre. E daqui para frente, o reino dele vai só crescendo, crescendo, até se tornar único. Mas os outros demais reinos vão diminuindo e diminuindo. E aparecerão um após o outro, mas aparecerão e se desfarão. Aí eu faço uma pergunta para você agora. Aonde está o Império Romano? Aonde está todos os outros impérios que surgiram? Infelizmente, muitas pessoas não atentam para esse detalhe riquíssimo. O Império Romano simplesmente se desfez, mas o Império de Cristo continua crescendo. Ele está em todas as partes do mundo, nos corações e nas mentes das pessoas. E eu acredito que você mesmo é cristão, pois acredita na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus. Portanto, o império do Senhor Jesus é maior do que o Império Babilônio, é maior do que o Império dos Medos e dos Persas, é maior do que o Império de Alexandre o Grande, é maior do que o próprio Império dos Romanos e é maior do que todas as nações que existem hoje no mundo. Eu vou te dar aqui uma pérola, escute. Hoje, a nação mais poderosa do mundo é os Estados Unidos. E o homem mais poderoso hoje no mundo é Donald Trump. Mas ele mesmo, antes de sofrer aquele atentado, ele deu uma entrevista e as pessoas diziam que ele era grande, que ele era poderoso. Mas está aí na internet. Ele disse não. Grande é Jesus Cristo. Poderoso é Jesus Cristo. E eu acredito que ele não estava errado. Feliz é a nação que reconhece que Jesus Cristo é o Senhor. E feliz é a nação que reconhece que Ele é, de eternidade a eternidade, o Senhor. Então, para finalizar isto aqui, eu quero dizer para você que hoje você é chamado ou chamada a fazer parte deste grande império que é o império de nosso Senhor Jesus. Aceite Ele como teu Senhor, como teu Salvador, como teu Rei, como teu Imperador, e você vai ser, com certeza, acrescido, colocado, inserido neste império que é o império de nosso Senhor Jesus. Ficou claro? Você gostou dessa mensagem? Então eu te convido, compartilhe o vídeo, deixe o seu comentário e vamos em frente, servindo ao nosso Imperador, Senhor Jesus Cristo. E saiba que nem tudo aquilo que a gente pode comprar por dinheiro vai ser durável. Existe uma palavra que diz assim: há preço para tudo. Porém, isto não é verdade, pois a salvação ou o direito de entrar na vida eterna não se compra, se recebe pela graça. Lembrando que receber pela graça não significa que é de graça, ok? Porque foi comprado pelo precioso sangue de nosso Senhor Jesus. Então, custou caro para Jesus de Nazaré garantir a nossa participação no seu império, no seu reino. Deus em Cristo te abençoe. Um forte abraço e até a próxima, se Deus nos permitir.